A paz do Senhor Jesus, é com alegria que eu estou aqui iniciando esse primeiro trimestre de 2021 e contando com a sua presença, sabendo que nós estaremos aqui trazendo apenas um resumo breve da lição, mas é muito especial e edificante para as nossas vidas. Eu sempre lembro que as aulas online não substituem as aulas presenciais e convido a você a estar na igreja, levar os seus familiares para ouvir e aprender a palavra de Deus ali juntamente com os demais irmãos. Hoje estaremos estudando a pessoa do Espírito Santo e o textório diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Esse selo só tem aqueles que ouviram o Evangelho e receberam esta mensagem da salvação e aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Estes foram selados com o Espírito Santo. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Olha, eu vivencio e convido a você a participar também, porque é maravilhoso a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A leitura bíblica em classe está em João 14, versos 16 a 18, depois o verso 26, e também em João capítulo 16, verso 14. Mas você pode ler capítulo 14 de João, 14, 15 e 16, porque fica bem mais completo o entendimento desta mensagem que vamos trabalhar aqui nessa lição, nessa oportunidade, né? O propósito dessa lição é expor a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Isso é o que está na capa da nossa revista. É isso que nós vamos estudar, o verdadeiro pentecostalismo. Bem, verdadeiro pentecostalismo, né? Se tem verdadeiro, porque tem falso. Isso é muito preocupante. Então existe um verdadeiro pentecostalismo e nós participamos deste pentecostalismo verdadeiro. Nós vamos mostrar quais são as características deste pentecostalismo verdadeiro e você vai identificar também qual é o falso. O Espírito Santo, ele foi profetizado por Joel, né? Joel capítulo 2, versículos 28 ao 31. Tirei aqui apenas um extratozinho. Derramarei do meu Espírito, né? Foi uma profecia dada por Joel falando sobre a chegada do Espírito Santo derramado sobre nós, realmente para encher as nossas vidas e transbordar. Você pode receber a unção do Espírito Santo completamente em sua vida como dom do Espírito, dom de poder. Ele foi prometido por Jesus, João 14, versos 16 e 17, né? Também apenas uma parte do versículo. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Prometeu, vou enviar o Consolador, vou rogar ao Pai, ele vos dará. É uma promessa. E o cumprimento da promessa se deu em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, quando diz no dia de Pentecoste, bem no dia da festa, né, no dia do Pentecoste, acontece algo maravilhoso, nós vamos estudar mais à frente, que é a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecostes, 3 principais festas anuais era celebrada pelos judeus. E essas 3 grandes festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, têm significado muito especial para a vida espiritual. O dia de Pentecoste, que nós estamos falando aqui, foi mencionando por que então esse tema pentecostalismo, né? Nós somos pentecostais, porque o dia de Pentecoste é que deu esse nome, marcou esse dia como o dia de Pentecoste, porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia da festa de Pentecoste. E o que era essa festa? Então aqui o dicionário Wycliffe, ele nos traz a seguinte informação. Eu vou ler aqui rapidinho, porque algumas pessoas têm mais dificuldade na hora do vídeo não conseguir ler. Então eu vou ler rapidamente e os irmãos ouçam o que é a festa. Ou que Pentecoste era a 3 grandes festas. Pentecoste era uma das 3 grandes festas de Israel. Foi um erro meu aqui de digitação. Pentecostes era uma das 3 grandes festas de Israel. Deuteronômio 16 e 16 você encontra. Suas principais passagens estão em Êxodo 23 de 16,
Levítico 23, do verso 15 ao 22, Número 28, de 26 a 31, e Deuteronômio, capítulo 16, verso 9 ao 12. A palavra grega Pentecoste significa quinquagésimo, referindo-se ao 50º dias depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Atos capítulo 2, verso 1, Atos 20 e 16 e 1 Coríntios 16 e 8 vai falar sobre o dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, Atos 2 e 1, né, aconteceu alguma coisa e nós vamos analisar isso depois. Mas esses versículos fazem referência ao dia de Pentecostes. Outro título pelo qual era conhecida a festa era a festa das semanas. Êxodo 34, 22, Deuteronômio 16, verso 10, verso 16 e 2 Crônica 8, verso 13, que se refere a 7 semanas após a oferta das primícias, a festa das colheitas. Êxodo 23 e 16, referindo-se à conclusão das colheitas de grãos. O dia das primícias, número 28, verso 26, falando das primícias de uma colheita terminada, e mais tarde os judeus a chamariam solenemente de assembleia, que foi aplicado ao encerramento da festa da estação da colheita. Embora as escrituras não afirmem especificamente seu significado histórico, elas parecem indicar basicamente uma festa da colheita. Em número 28, verso 26, o Pentecostes é chamado tanto de semanas como festa das semanas, como de festa das primícias. Esta festa das primícias não deve ser confundida com as festas das primícias oferecidas durante os pães asmos que nós vemos ali, né? Que são também chamados aqui o Pentecostes. No Novo Testamento, o Pentecostes está relacionado ao dom do Espírito Santo, né? Nós vamos analisar esses versículos. Cristo ascendeu, ou seja, subiu aos céus, como as primícias da ressurreição, como está em 1 Coríntios 15, verso 23. E 50 dias depois deste evento, né, da festa das primícias, veio o derramamento do Espírito, ou seja, a festa dos Pentecostes, 7 semanas depois, 49 dias, e no dia 50º, o dia da festa de Pentecostes. Então, celebrando este momento final da colheita, isso especifica para nós que o Espírito Santo vem para fazer realmente ajudar-nos nesta empreitada da evangelização para a colheita final, dando início então ao cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Tá certo, irmãos? Vamos ver essas 3 Páscoas. Páscoa, 1 Coríntios 5 e 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha, agora não vivemos mais aquelas oferendas do passado, nós somos aquele sacrifício feito por sangue de animais. Agora Cristo é a nossa Páscoa. Agora nossa oferta é para o Senhor. Nós oferecemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Participemos então do corpo de Cristo, sejamos realmente envolvidos na obra de Deus em Cristo Jesus através da salvação, do perdão dos pecados, pela fé no nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 20, verso 23, assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Ele é a primícia, né? Aquela festa que prometida, que eles comemoravam, e aqui nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo. É uma alegria para nós que celebramos durante a Santa Ceia a alegria da ressurreição. Mas cada um por sua vez, ou por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. E depois então vem a colheita final. Tá certo, irmãos? Cristo é a nossa Páscoa. Pentecostes capítulo 2 de Atos, verso 1 a 4, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, 49 dias, no 50º, o dia de Pentecostes, era o dia de realizar a festa final ali das colheitas. Estavam então todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha que maravilha! O Pentecoste então é a manifestação do Espírito Santo de Deus habitando
nos corações, nas pessoas, para que elas pudessem agora, cheias do Espírito Santo, serem testemunhas. O Senhor tinha dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aqui está falando de autoridade para pregar, está falando de poder de Deus, é dunamis, é realmente você está cheio do Espírito Santo para você realizar a obra de Deus. Temos que ser revestidos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quem foi apenas selado está marcado para o dia da salvação, mas o derramar do Espírito é um revestimento. Aqui está falando de dons, de dom do Espírito Santo, para que você possa ser realmente um proclamador da mensagem da salvação. Aleluia! Se você ainda não recebeu o revestimento de poder na sua vida, para se tornar cheio do Espírito Santo, olha, a Bíblia diz para buscar, né? O Pai recomenda, Jesus falou sobre isso, que buscamos, se buscar, Ele nos dará o Espírito Santo. Aleluia! E o tabernáculo é a festa da alegria. Levítico capítulo 23, verso 34 ao 43, Deuteronômio 16, verso 14 e 15, e Zacarias 14, porque ela vai ser novamente celebrada, né, no milênio. 14, verso 16 e 19, ela é chamada então de tendas temporárias. O tabernáculo é a festa das tendas temporárias, onde se armava as tendas para celebrar a vitória da colheita. E o tabernáculo é a presença, representa a presença de Deus conosco, porque ele disse: eu estarei no meio de vocês, faça um tabernáculo para mim também, eu vou habitar no meio de vocês. E os homens habitando em tenda, e o Senhor manifestando através do tabernáculo. Então a presença de Deus está conosco. Só que esta presença de Deus vai até que se cumpra todas as coisas. Então, quando o verdadeiro tabernáculo, lá em Apocalipse fala, né, o tabernáculo de Deus com os homens, quando o próprio Senhor Jesus virá fisicamente, corporeamente, e nós estaremos para sempre com o Senhor e Ele conosco, em um estado de glória eterna e perfeito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 5, fala sobre o homem, esse homem que está nesse período de tabernáculo, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, olha aqui, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Você foi selado com o Espírito Santo, você está nesse tabernáculo, você foi selado com o Espírito Santo, você participa da Páscoa ou da celebração do seu escape da morte, do seu perdão através da Santa Ceia. E essas três festas representam a nossa salvação. A Páscoa, o sacrifício por nós não precisamos fazer mais sacrifício, ele foi sacrificado por nós, Cristo é a nossa Páscoa. Participamos da ceia fazendo nossa confissão de fé diária, né, ou permanente. O Pentecoste é ser revestido do Espírito Santo para evangelizar, para proclamar esta mensagem. E o tabernáculo nós sabemos que estamos aqui como peregrinos, como forasteiros. Em breve estaremos na nossa casa permanente, estaremos para sempre com o Senhor. Claro, aqueles que têm o penhor do Espírito Santo em suas vidas, mas se você não tem, você ainda pode ser alcançado pelo poder de Deus, porque o Espírito Santo veio para isso, vos convencer do pecado, da justiça, do juízo, mostrar o caminho da salvação que é Cristo, apontar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você é o nosso convidado a encontrar Jesus, a entregar sua vida a Ele e viver cheio do Espírito Santo, aguardando aquele dia em que o Senhor voltar. Veja, e se o nosso tabernáculo se desfizer nessa caminhada, antes de Jesus voltar, não tem problema, nós já temos um edifício eterno preparado, estaremos para sempre com o Senhor. O pentecostalismo, verdadeiro ou falso? Quais as características do verdadeiro pentecostalismo? A Bíblia responde. João capítulo 14, verso 23 ao 26. João capítulo 16, verso 7 e 8, 13 ao 15. Responde, e ela vai responder que o verdadeiro pentecostalismo é aquele que mantém a doutrina, que tem a Bíblia como única regra de fé, é aquele que acredita nos dons, na atualidade dos dons espirituais,
tem vida de piedade exercitada em Deus, prima pela vida de santidade, se afasta do pecado, e é uma igreja missionária, assim como é a nossa igreja Assembleia de Deus, que é por isso que em 18 de junho de 1911 nascia a Missão da Fé Apostólica, que em 1918 se tornou a Assembleia de Deus. Aqui está com acento, mas não tem mais. Aleluia. Assembleia de Deus. Nós estamos ali anunciando um verdadeiro pentecostalismo, anunciando a verdadeira mensagem da salvação, baseado em todos esses princípios. Vamos analisar cada um deles? Olha lá, o verdadeiro pentecostalismo. João 14, verso 23, sabe o que disse? Foi o próprio Jesus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O verdadeiro pentecostalismo é segundo a palavra, a doutrina. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja. Desculpa. Esse Consolador, quando ele diz aqui viremos para ele e faremos nele morada, esse Consolador veio para estar conosco. Veio para fazer morada em quem? Em quem tem a palavra, em quem mantém a palavra, em quem guarda a palavra. Aqueles que não obedecem a palavra podem ter lá um movimento, grita, faz isso, faz aquilo, mas não tendo a palavra, não é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos mostrar isso. Então, por isso, um verdadeiro pentecostalismo. Nós temos passado aí alguns percalços, porque tem pessoas abusando da sua extravagância na parte física e dizendo que está cheio do Espírito Santo, e aí nós que temos tentado manter, né, uma postura coerente com a palavra de Deus, sendo obediente à voz de Deus, às vezes somos taxados de Pentecoste dessa maneira comum, mas na verdade não é o verdadeiro pentecostalismo. Nós cremos em uma palavra santa, justa, piedosa, anunciamos a salvação e a presença do Espírito Santo nas vidas, que não tira a faculdade mental de ninguém. Orienta, é o caminho do céu, vos guiará a toda a verdade, ensinará e fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É isso que faz o Espírito Santo em nossas vidas e não nos tira e nos deixa insanos, né? João verso 16, verso 7 e 8 e depois 13 e 15. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso é Jesus falando. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Isso é o verdadeiro Pentecostes. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É onde há salvação, há libertação, há pessoas que estavam oprimidas pelo pecado, mas hoje estão libertas e perdoadas. Antes eram escravos do mundo, viviam na transgressão, pecando, eram maus. Eram homens maus, mas hoje são homens de verdade, homens cheios do Espírito Santo, são pessoas de bem, são homens de autoridade na palavra de Deus. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Jesus está dizendo, tudo que o Pai tem é meu e ele vai anunciar o que é meu, ou seja, é nós três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade divina trabalhando em favor do homem. O Espírito Santo está aqui para nos guiar a toda a verdade, ouviu de Jesus, nos ensina qual é o caminho, porque o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, João 14, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14, verso 6. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então aí é o trabalho da Trindade divina que nós vamos mencionar também daqui a pouquinho. Veja, cada um desses aqui, característica do verdadeiro pentecostalismo. Tem doutrina. Qual doutrina? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos. É aquela mesma mensagem ouvida diretamente de Cristo. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Doutrinas, mensagem verdadeira, isso permanece na salvação. Saiu fora disso,
é desvirtuar o caminho da salvação e perdê-la. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quem é a base da nossa fé? Jesus Cristo. Quem é a estrutura que nos mantém em pé, que nos sustenta? Qual é a nossa vida cristã? Jesus Cristo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quem creu em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo habita em nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Veja aqui, tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia é suficiente, ela é a palavra de Deus revelada a nós e está aí para que nós possamos viver uma vida íntegra diante de Deus e também diante da sociedade. O verdadeiro pentecostalismo é aquela que acredita na atualidade dos dons. Olha o que foi dito, Pedro, lá no Pentecoste, olha o que ele disse. Porque a promessa vos diz respeito a vós, está falando lá com eles que estavam lá ouvindo. Tinha gente de todas as nações ali reunida, ou de diversas nações ao redor, né? Não só judeus, mas tinha outros prosélitos e demais de outras situações, de outras nações ali. A vossos filhos, diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, olha nós aqui, todos que estão longe, ele estava dizendo em todos os lugares, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu já fui chamado, de longe, eu estava longe, agora estou perto, fui chamado, aceitei a Cristo e agora estou dentro, aleluia, eu faço parte, eu já recebi esta unção de Deus na minha vida, do Espírito Santo, e eu recebi da graça de Deus, aleluia, esta presença santa do Espírito Santo manifestando em ação de poder, aleluia. Tem vida de piedade exercida, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Uma vida de piedade, uma vida que serve ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entendimento que Deus, aleluia, enviou Jesus como Salvador, nos deixou o Espírito Santo para nos guiar a esta verdade e nos selou com o penhor, aleluia, da esperança eterna, da segurança no céu, de estarmos selados com o Espírito Santo, é a garantia de que vamos morar para sempre com o Senhor. Aleluia. Olha lá, 1 Pedro tem prima pela vida de santidade. Não adianta falar que crê em Deus e não viver uma vida de santificação. Portanto, cingir dos vossos lombos o lombo dos vossos entendimentos. Sede sóbrios. Sede sóbrio, entendimento são. E esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Você, antes de Cristo, era ignorante nas coisas espirituais. Agora não. Agora aquilo não lhe serve mais. Não pode aquilo mais gerir a nossa vida, dirigir a nossa vida. Agora nós somos filhos obedientes. Agora nós não conformamos mais com aquelas situações que antes eram do desejo da nossa carne. Não, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus, através da fé, nós chegamos a Deus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, disse o Senhor Deus, porque eu sou santo. Ele disse lá no passado, está repetindo aqui o apóstolo Pedro, foi dito isto, sede santo, porque eu sou santo, Deus é santo, e ele não aceita um homem fora do caminho da santificação, mas o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, nos mostra o que é correto fazer, nos leva e nos guia na orientação da palavra de Deus, e em Cristo Jesus nós estaremos diante do Pai, perdoados, redimidos, santos, aleluia, para ver o Senhor, aquele
que não busca a santificação não poderá ver o Senhor. Esta igreja, ou esta pessoa, ou aqueles que praticam o verdadeiro pentecostalismo, é uma igreja missionária. Aleluia. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aqui, tem gente pregando um evangelho, vou dizer assim, um evangelho coxo, um evangelho pela metade, dizendo assim, só vai ser salvo quem Deus já determinou no passado. O que é isso? Olha aqui, o meu Jesus manda aqui, ide por todo mundo. Essa palavra que eu estou ouvindo de Jesus. Ide por todo mundo, foi ele que disse, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas isso não quer dizer, esse todo aqui não quer dizer todo mundo, quer dizer todo em todos os lugares, quer dizer todo de todos os lugares ou de todas as culturas, mas não quer dizer todo mundo. Aqui que é isso? É achar um pretexto para excluir pessoas do amor de Deus. O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, Senhor. Eu não consigo explicar como é que ele amou a todos, mesmo as pessoas sendo pecadores. Se Deus prova o seu amor para conosco, que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele morreu pelo pecador mesmo. Aleluia. Ele é um grande amor de Deus, um amor de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, ele não disse que alguns podem crer e outros não. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Alguns não vão ter tempo ou não poderão ser batizados, mas quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia. Que Deus nos ajude a crer. Que você, se você ainda não creu, crer em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar. Eu repito isso muitas vezes, porque as religiões, elas não salvam. Você diz, eu creio, eu acredito em Jesus. Não é isso. Quem crê, obedece, vive como filho. Quem crê, entrega a sua vida ao Senhor, passa a ser um verdadeiro pentecostal. Ele passa a receber o selo do Espírito Santo e viver essa vida espiritual. Nós passamos agora, eu não vivo mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo é uma vida crucificada, ela está presa em Cristo. É o Senhor que vive em mim. Aleluia. E como é o falso pentecostalismo? Para o falso pentecostalismo, eu vou deixar apenas um versículo, não vou gastar muito tempo com eles, não. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Acho que isso aqui basta, né? Que coisa! Tanta maneiras, usa sal, usa gritos, usa palavra de determinação, são quantas invenções, olhos ungidos para tudo que é lado, ungindo coisas, e o Senhor não falou isso, mandou orar e ungir o doente, e a oração do justo salvará o doente. Mas assim, são diversas situações em que estão se desvirtuando do verdadeiro pentecostalismo, e eu não vou perder tempo, mas se você estiver enquadrado nessa faixa vermelha aqui, por favor, volte para o caminho da fé, o caminho da salvação. O verdadeiro Pentecoste é aquele que mantém a doutrina dos apóstolos, uma doutrina santa, uma doutrina que ensina que o caminho da salvação está em Cristo Jesus. É isso que pregaram os primeiros missionários aqui no Brasil, que foram realmente pentecostais. Eles diziam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva o homem para o céu. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós estamos falando aqui hoje, a lição é para falar sobre, como é uma lição introdutória, gastei um bom tempo lá, eu vou ser rápido aqui, mas veja, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa pensa, sente e age, tem intelecto, tem emoções e tem vontade. Olha aí, pensa, mas Deus, intelectualmente, Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas de Deus? Senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele tem o conhecimento, ele tem o intelecto, ele pensa, ele sente, tem emoções, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso aqui é a parte do nosso textual, não entristeçais. Ele tem emoção, ele sente.
Ele é uma pessoa, a pessoa pensa, sente e age. Ele tem ação, ele tem vontade. Atos 16, versos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Betina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não, vocês não vão. Ele age, ele tem vontade, ele chegou e disse para Paulo, vocês não vão. Vocês não vão para lá, eu tenho outro projeto para vocês, vocês vão fazer o que eu desejo. É bom que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, que o Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas, que é uma ação de Deus sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. Quais são algumas das características, né, alguns atributos de Deus? Ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. E o Espírito Santo também é. Olha aqui, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Sangue de Cristo, Espírito e Deus, a trindade divina aqui. É onisciente. Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas aí das profundezas. É onisciente, sabe tudo. É onipresente, está em todo lugar. Para onde me irei? Né? Aqui falta um ar. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu está, aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. E se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia. O teu Espírito, para onde fugirei? Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo poder, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele faz do jeito que ele quer, ele é Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é onipotente. Deus é um. Aleluia. Há um só Deus, irmãos. Eu sei que tem doutrinas que eles são unicistas e falam que nós não somos unicistas porque anunciamos um Deus trino, né, em pessoas. Um Deus uno em divindade e trino em ação, em operação. Veja, essa ação de Deus nós já falamos aqui no texto, em textos anteriores. Olha o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus na página 39. Cremos, esse é o nosso cremos, eu sou assembleiano. Tá? Esse assembleia aqui não tem acento. Coloquei hoje, não coloquei errado, hein? Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, mas isso é uma invenção, porque não existe a palavra Trindade na Bíblia. Não, a palavra Trindade não existe, mas existe Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu digo isso para você? Aquelas 3 pessoas de Deus, Trindade, são iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função. É apenas isso, função, manifestação e aspecto. Aí eu digo, o próprio Jesus falando, disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, não é em nomes, não são nomes, é um nome só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o paralelismo aqui, ó, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe. Aqui ficou um restinho de leitura da outra. Mas existem outras passagens bíblicas, como por exemplo, na bênção apostólica, né? Comunhão do Espírito Santo, amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. São função, aspecto, manifestação, só isso. É um só Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Nós lemos aqui há pouco, impediu Paulo de ir. O Espírito de Jesus. É ele, é o próprio Deus. Forma diferente de atuação.
Hoje você usa máscara por causa dessa situação aí. E o que é máscara? De onde vem essa origem? Vai pesquisar para você ver. Máscara vem da palavra persona, de onde surgiu a persona, que quer dizer pessoa. Porque pessoa é alguém que pensa e age. É uma ação, que representa. Pessoa quer dizer, ele representa, ele está representando. Vem daquelas orgias onde eles usavam máscara para não saber quem era. Hoje é muito nítido isso nos carnavais brasileiros. Então ele estava mascarado, ele era uma persona. Qual personagem? Daí hoje nos filmes você tem o personagem, ou seja, ele está usando uma máscara. Ele não é aquele, o ator é um, mas o personagem agora ele está agindo, né? É ação. Isso fazendo uma referência só para que a pessoa possa, para que você possa entender o que é pessoa, tá? Mas nosso Jesus, nosso Deus aqui, como pessoa, ele é pessoa, é a forma de atuação, tá? Ele não usa máscara. Ele é a forma de atuação de Deus, a forma de atuação de Cristo, a forma de atuação do Espírito Santo. Tudo isso em prol da salvação do homem, para dizer assim para você: ei, companheiro, você perdeu o caminho do céu, eu estou aqui para te levar de volta. Como é que eu faço isso? Aí o Espírito Santo te convence: você é pecador, você errou o caminho, você errou o alvo. Mas qual que é o caminho? Seu caminho é Jesus. Qual que é o alvo? O alvo é Deus, o céu. E eu posso chegar? Pode. Como? Você pode ser perdoado. Como? O Jesus morreu na cruz por você, derramou seu sangue, pagou os teus pecados. Você não deve mais nada se você receber o sacrifício. Você quer? E você aceita. E você aceita no coração. E é selado com o Espírito Santo. Aí ele diz: agora você pertence a Deus. Aleluia. E você vai morar no céu com Deus. E eu irei morar no céu com Deus. Porque tenho Jesus em minha vida. O Espírito Santo habita em meu coração. Aleluia. Seja assim também. Aleluia. Finalizando aqui, irmãos. O tempo já foi, né? Eu quero deixar isso aqui. João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha, essas manifestações que estão acontecendo por aí é invenção, ou vem do maligno, ou vem da carne, mas o mundo não pode receber. Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, você que recebeu Jesus. Porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo vem através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. E você é convencido dessa mensagem da salvação. E você recebe o Espírito Santo em sua vida. Aleluia. Vós que ouviste a mensagem, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, está em Efésios capítulo 1. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. E aguarda a redenção do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Conto com você na próxima aula. Continuemos mantendo a ordem e o progresso, ajudando a nossa nação e esperando Jesus voltar. Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.